Receba no seu Narazote, com a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Grande e poderoso Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, só da igreja passar esse nome, igreja. Amém. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor já se faz presente neste lugar. Eu já recebi da parte do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Eu creio assim que a igreja também vai receber da parte do Senhor. Aleluia, porque não é em vão a minha vida e a tua vida neste lugar. Aleluia. Se coloque de pé, igreja, e obedeça a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nessa noite se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 38. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 10, verso 38. Aleluia. Amém? Aleluia. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. A igreja pode se assentar nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Até o momento, vamos ler ao qual nós lemos esse versículo. Aleluia, glórias a Deus, né? Marta e Maria, né? Palavra conhecida. Aleluia, glórias a Deus. Mas muitas das vezes faz a menção, né, dessa palavra quando se trata de Maria. Mas hoje eu só não vim falar de Maria, mas sim de Marta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque Marta, ela foi aquela que recebeu Jesus em sua casa. Aleluia, se não fosse a hospitalidade de Marta, para convidar Jesus a entrar na sua casa, aleluia, glórias a Deus, creio que ali não haveria salvação, não haveria transformação, não haveria, glórias a Deus, libertação, né? Porque até então Marta, ela, no momento ali ao qual ela se irou, vamos dizer assim, ficou com raiva de sua irmã. Aleluia, glórias a Deus. Mas o Senhor nessa noite Ele fala, através dessa palavra qual o Senhor Ele me direcionou, que quantas das vezes nós, como Marta, julga Maria pelo fato de ela estar aos pés do Senhor. Aleluia, Deus. Né? Ao qual ali é um dom a qual ela tem de se colocar diante dos pés do Senhor e ouvir a voz dele. Glórias a Deus. Como também Maria e outros, né? Até então, até Jesus ali chamou a atenção de Marta. Marta, está ansiosa por tantas as coisas, Marta. Aleluia. Glórias a Deus. Mas ele chamou de uma atenção para com ela de maneira diferente, igreja. Aleluia. E aquilo ali é onde houve a libertação de Marta. Glórias a Deus. Mas até então, o porquê Marta, Maria, Lázaro, toda vez que Jesus passava ali para a Betânia, ele ia de encontro ao lar dos seus amigos, desses irmãos, dessa família, a qual relata, né, a palavra do Senhor.
E nós faz a menção, né, dessa história, que quando Lázaro, ali ele adoece, ressuscita, glórias a Deus. Mas até então o Senhor, mediante essa ida e vinda na casa de Marta e Maria, houve muito quanto eles ficavam aprendendo um com o outro. E por que eu falo isso, igreja? Porque no tempo de hoje, né, é falado que os irmãos vêm a viver em união. E é verdade. Nós temos um membro do nosso corpo e cada um tem sua função, não é? Quando cada um tem a sua função, tem as diferenças. E eu aprendo com essa palavra que tanto como a diferença de Marta para com Maria, nós podemos aprender com as duas. Né? Marta era serva, hospitaleira, né? Recebeu bem Jesus, é por isso que ele voltava sempre naquela casa. Ela abriu a porta da casa dela e recebeu, né? Ali com um copo de água, recebeu com comida, com atenção, né? Pensa, você vai no lar e a pessoa não te recebe direito. Você vai ter desejo de voltar? Não vai ser meio difícil, né? Vai se sentir mal. Mas com Jesus, de Marta para Jesus, foi totalmente diferente. Nessa noite tem que ser assim, eu e você para com Jesus, viu? Glória é a Deus. abrir o nosso coração, é abrir a porta da nossa casa mesmo, para Jesus entrar na nossa família, né? Para Jesus entrar no nosso trabalho, entrar nos nossos afazeres, né? Seja qual for o seu afazer, né? A partir do momento que você se levanta de manhã, é chamar Jesus para ir junto com você. Glória a Deus. Te dar a direção. Aleluia, glórias a Deus. E essas diferenças somos nós hoje, igreja. A diferença qual? Se pensou que se cada um fosse igual a eu, não teria graça nenhuma. Pensou, todo mundo assim, uma igreja como a missionária Joyce, né? Ali no cantinho dela, quietinha, muitas das vezes, né? Tendo as dificuldades dela, tendo muitas das vezes o lado bom e o lado ruim, porque nós todos temos esse lado bom e esse lado ruim. Deus, ele sabe disso, né? E não foi à toa porque ele escolheu a cada um. Nossa, mas como missionária? Eu sou assim, eu sou assada, né? Eu não faço nada direito, mas algum dom, algum chamado o Senhor ele tem para cada um de nós. Verdade. Aleluia, glórias a Deus. E é de hoje também que eu falo sobre o chamado. Aleluia. Muitas das vezes, o seu chamado é para ser hospitaleiro, ir mesmo colocar a mão na obra e ir adiante, né, como se diz aí, meter as caras. E outros para interceder, para sempre estar ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, intercedendo pela igreja, intercedendo pela família. Hoje, o que nós venhamos pedir a Deus o esclarecimento, né, dos dons, mas que nós venhamos saber utilizar esses dons. Verdade. Mas para isso, imagine o grau de intimidade que Maria, Marta e Lázaro tinham com Jesus, para ser amigos de Jesus. Marta, porém, creio eu assim, né, até mesmo eu fiz um estudo, ela é como se fosse a irmã mais velha. E ali ela tinha, né,
né, aquela autoridade como irmã mais velha. Então tudo ia para cima dela. Então ela era ali, daquela família, o alicerce. Por mais de ser mulher, mas ela tinha ali que ser como se fosse o cabeça daquele lado. Aleluia, glórias a Deus. E hoje, eu falando com o Senhor referente a essa palavra, e o Senhor falava assim, realmente, você nessa palavra vai depender muito mais, para que a igreja venha abrir os olhos espirituais. Glória a Deus. Porque o que acontece? Muitas das vezes nós julgamos a capacidade de um de outro. Verdade, Deus. Nós julgamos a aparência, julgamos nosso irmão. Aleluia, glórias a Deus. E não queremos aprender com ele. Porque como eu já falei aqui, se todos fossem igual, não teria graça nenhuma. Então cada um tem o seu valor, cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, de falar, sim. Mas infelizmente nós acabamos vendo do irmão o nosso, aleluia, glórias a Deus, o defeito. Mas acaba enxergando mais o defeito. Agora, se nós enxergássemos mais do nosso irmão as qualidades, nós não iríamos enxergar o defeito do nosso irmão. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Porque aqui na palavra, falando mais lá na frente, lá em João, no capítulo 11, aleluia, glórias a Deus, onde fala da ressurreição de Lázaro. Glórias a Deus. Aleluia. Vou estar lendo o 11, a partir do versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ou seja, Marta foi ao encontro de Jesus. Ele não quis que ali o povo estava querendo matar Jesus, né? Já estava atrás de Jesus ali naquela aldeia. Então, até então, ele foi e voltou para fazer esse grande milagre na vida de Lázaro, né? Na vida de todos que estavam ali, para todos viessem reconhecer o quão grande ele é Deus e ele ressuscita. Aleluia, glórias a Deus. Então, ele até então não entrou, mas a Marta, ouvindo que Jesus estava já próximo dali, ela foi ao encontro dele. Aleluia. Ou seja, ela não pediu esforços para ir ao encontro de Jesus, porque naquela época, né, as mulheres não podiam nem sair de casa porque elas estavam no luto. E ali ela quebrou, né, aqueles paradigmas, né? Eu vou sim ao encontro do Mestre. Glória a Deus. Eu vou atrás, porque eu sei que mesmo meu irmão morto, algo ele vai fazer. Aleluia. Ou seja, ali ela tinha acrescentado a fé dela. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mesmo que todas as vezes que Jesus ia lá, por mais
aleluia, servir Jesus, ela aprendeu com ele também. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, consolavam que Maria apressadamente se levantara e saía. Seguraram, dizendo: dai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorando. Disseram, pois, os judeus: veja como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Aleluia, glórias a Deus. Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã de disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Aleluia. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu dou, porque ouves-me haveres ouvido. Aleluia, glórias a Deus. O 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido num lençol, dizendo-lhes: Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia, glórias a Deus. Você viu, igreja, que quando nós abrimos o caminho, as portas da nossa casa, o que Jesus pode fazer para com nossas vidas? Verdade. Ali ele não fez só com Lázaro, Maria e Marta. Ele fez e faz ainda até hoje conosco. Porque aqui é só uma passagem, mas é uma passagem de testemunho revelado, né? Um testemunho ao qual passou lá atrás. E ele é o mesmo. Glória a Deus. Ele não mudou. Aleluia a Deus. Sabe o que o Senhor ele fala nesta noite? Que nós venhamos tirar a pedra. A pedra, muitas das vezes, do nosso orgulho, do nosso eu, aleluia, glórias a Deus, dos nossos medos, aleluia, glórias a Deus, Santo Deus de Israel, de tudo aquilo que não agrada a Ele, aleluia, sabendo que nós podemos fazer o bem e nós também não fazemos, aleluia, né? O que diria eu se não for a igreja? Eu não faço nada sozinha. Primeiramente Deus, primeiramente depois o conjunto, né? Como irmãos, como os filhos de Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós somos como a família dele. glória a Deus. E o que eu acho ainda mais interessante que mais um pouquinho à frente, os irmãos vão entender. Aleluia, glórias a Deus. O quão de exemplo, não só Maria foi, mas Marta, né? Como Marta foi o exemplo na vida de Maria também. Maria ficava ali aos pés de Jesus,
ouvia Jesus, que também naquela época mulheres não poderiam ir ouvir a palavra, não podiam entrar no templo, aleluia, glórias a Deus, não podia ser ensinada, imagina, a mulher não poderia ouvir, não poderia ser ensinada, aleluia, glórias a Deus, e ali ela se manteve aos pés de Jesus. Glória a Deus. Agora em João 12, a Maria unge os pés de Jesus com whey, enxuga ali com os cabelos. Aleluia. Mas por quê? Porque ela aprendeu que naquele momento ela poderia fazer algo diferente para o mestre. Por quê? O que ela viu? Ela viu através de sua irmã Marta, que sua irmã sempre o servia. Aleluia, glórias a Deus. Sempre o servia, sempre o serviu. E ela, como gostava sempre de prestar atenção naquilo que Jesus falava, então ali ela parava e se aquietava, né? E deixava a Marta fazer as coisas. É onde Marta se irritou com ela. Falou, mestre, o senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha? Não se importa que só eu sirvo o Senhor? E Jesus fala assim, aleluia, glórias a Deus, Marta, Marta, se você tirar aquilo que Maria tem de ficar aos meus pés, naquele momento ela escolheu o melhor. E eu não posso tirar isso dela. Porque nós temos, igreja, que aproveitar qual aquilo Deus nos chamou. Aquilo qual Deus nos enviou também. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E muitas das vezes nós não sabemos como fazer. Aleluia. Que o Senhor ele tem chamado a cada um de uma maneira diferente. Aleluia, glórias a Deus. E todos têm aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Tem ali aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te poder, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Exaltado e santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, Aleluia. santo. Todos nós temos um defeito. E também temos ali as coisas boas também. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Maria ungiu os pés de Jesus, porque ela aprendeu ali que ela teria que fazer algo diferente para ele. E ela falou, como eu fico ali aos pés de Jesus, hoje ele chegando aqui eu vou ungir os pés dele. Aleluia, uma maneira qual ele vai sentir, vou perfumar os pés dele. Aleluia, glórias a Deus. E aonde também, um pouquinho mais à frente, através da atitude de Maria, aleluia, glórias a Deus, com Jesus, um pouquinho mais lá na frente, em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. É onde ali Jesus ensina os discípulos que devem servir uns aos outros. Glória né? a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos brincar mais com o neném? E foi onde ele aprendeu, aleluia, com Maria, nessa situação. Aleluia, glórias a Deus, porque ele viu ali o amor, aleluia, glórias a Deus. Ali ele viu a hospitalidade, a sinceridade de ambas as duas, né? Como Marta e Maria. Aleluia, glórias a Deus. Né? Então, aonde tem ali um caráter que foi transformado de Marta, a fé de Marta também foi levantada. Aleluia, glórias a Deus. Houve também a transformação em Maria. Aleluia. E houve vida sobre aquela família. Né? Creio eu assim que aquela família era uma família, né, a qual tinha ali plantações, né, tinha ali vinhas. Era uma família bem estruturada, mas ali Jesus precisou entrar. Aleluia, glórias a Deus, para
Aleluia. Então é nessa humildade, igreja, que devemos aprender com Marta, com Maria. Aleluia. Porque muitas das vezes nós não sabemos lidar com nossos irmãos. Infelizmente. Aleluia. Eu falo por mim. Glórias a Deus. Muitas das vezes nós não queremos conhecer e saber da necessidade do irmão. Verdade. Não sabemos quando ele coloca os pés aqui dentro, o que se passa e o que se passou durante o dia. Dessa maneira, Deus. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, Ele fala, lavai os pés uns dos outros. Glória a Deus. Pensou Jesus chegar aqui hoje, pegar uma toalha, uma bacia com água e até você lavar seus pés? Meu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Ele ensina hoje assim, lavai os pés uns dos outros. Oh, Espírito Santo. Ser hospitaleiro uns dos outros. Glória. Sabe, se colocar mesmo no lugar um dos outros, igreja. Porque é difícil. Eu estou falando aqui, mas não é só eu. Aleluia. É um todo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Né? Lembra da palavra, da parábola do samaritano, do bom samaritano. Que exemplo o bom samaritano deu. Aleluia. Nessa parábola. Glórias a Deus. Aleluia. É onde nós temos que ter a oportunidade, buscar a oportunidade. Glórias a Deus. De ir até o nosso irmão e ajudar. Aleluia. Porque os irmãos não sabem da minha luta, das minhas necessidades, mas Deus sabe. Só que nós, como instrumento do Senhor, muitas das vezes nós devemos ir ao encontro desse irmão. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E agora, o que eu pergunto para a igreja nessa noite? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como está, né, nossas vidas com Jesus? Aleluia. Que grau de amizade nós estamos com Jesus? Aleluia. Para que nós venhamos estar assim, se compadecendo, procurando amar uns aos outros. Aleluia. Eu digo isso não só aqui, mas aí fora também. Aleluia. Muitas das vezes nós acabamos que está aí fora, mas nós não sabemos. É por isso que Jesus não voltou ainda, igreja. Aleluia. Porque tem aqueles que Deus ele chamou e escolheu. Mas tem muitos chamados e escolhidos que ainda estão fora do aprisco. Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E Ele quer que todos venham para o aprisco. Glória a Deus. Aleluia. Sabemos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos, ali, temperando a terra. Glórias a Deus. Né? E hoje o Senhor ele nos ensina. Nos ensina, Ser humilde. Glória a Deus. Ser humilde. Aleluia. Glórias a Deus. Nessa noite de hoje. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou estar ouvindo louvor, igreja. Aleluia. Confesso que eu não ia louvar, não. Aleluia. Mas eu vou estar louvando o louvor nessa noite, amém? Juntamente com a igreja assim, já se coloque de pé. Né? Porque o Senhor ele vai falar muito mais em nossos corações, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
Glórias a Deus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Todos eles eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, mostrando a sua luz. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu creio que eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Quem eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o Pai sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a luz da sua força. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade, olhar infinidade. Eu quero algo de novo, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. É só chamar. Não é sobre formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero
Deus, eleva agora nesse momento. Deus, socorro da hoje. Vem para o socorro, né? Vem do Senhor onde fez os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia esta noite. Aleluia. Senhor Deus todo soberano. Neste momento, Senhor Deus e Pai, estamos mediante a tua presença, Pai querido, pela tua infinita misericórdia, Senhor, nesta noite. Meu Deus, necessitamos, ó Pai amado, dessa intimidade, meu Pai, a qual só o Senhor pode nos dar. Necessitamos, Senhor, nessa noite de hoje. Venha perdoar, Senhor, as nossas falhas, as nossas faltas. Senhor Deus Santo e Poderoso, o Senhor conhece, meu Pai amado, a necessidade, Senhor, da tua igreja nessa noite. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vai entrando, Senhor, nesta noite de hoje, como Senhor, meu Pai amado, a mortificar, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque assim, Senhor, Deus Santo e Poderoso, manifesta, Pai amado, a tua glória sobre a nossa vida, Pai amado, que nós venhamos estar sensíveis, meu Deus. Oh, Senhor, Deus Santo e Poderoso, sensíveis, oh Pai, a tua presença, Senhor, sensíveis ao Deus, ó Pai, que necessidade de intimidade, Pai amado, ó Pai, meu Deus, Senhor, meu Deus, pela presença do teu Santo Espírito, ó Pai, que aqui, Senhor, está em nós, está em nosso meio, venha, Senhor, preencher, Pai amado, cada vazio, Senhor, nesta noite, que só o Senhor pode encher, ó Pai, enche, Senhor, meu Deus, de coração, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, o Senhor, este já te agradece, oh, em nome de Jesus Cristo, oh, aleluia, Deus, amém, igreja, verdade, oh, aleluia, glórias a Deus nesta noite, aleluia, meu Deus, fazer menção, aleluia, desse amor de Deus para conosco, amém? As palmas não me engrandecem, Jesus. Glória a Deus, né? Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, né? Uma palavra maravilhosa, muito boa, né? E bem ministrada, né, irmão? Louvado seja Deus. Deus é assim, aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele, aleluia, dá sabedoria para aquele que vai ministrar a palavra, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Aleluia. Glória a Deus, né? Aleluia, voltando os 70. Aleluia, com alegria, disseram, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se assujeitaram, aleluia. E falaram assim, eu vi Satanás, aleluia, como um raio descer do céu. Então eu creio que Satanás levantou e caiu, aleluia, louvado seja Deus, pelo nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos receber nossa irmã, a irmã Rose, né, com Paulo para Jesus. Aleluia. Amém. Compreendo que a paz seja Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amanhã, culto na matriz. Será o quinto dia da campanha. Louvado seja Deus, às 19h30. Sexta-feira, culto na direção dos obreiros, aqui na filial, às 19 horas. Sábado, reunião da Sociedade do Senhor na matriz, às 9 horas da manhã. Também, às 17 horas, culto dos homens no Jardim Dura, Santo Amaro. Procure o ministro Francisco, né, para estar se alinhando, quem deseja ir. Dia 30/6, segunda-feira, será o primeiro dia do propósito, com lágrimas no rosto e joelhos no chão para o seu propósito. Efésios 3:14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo. O propósito nós faremos, irmãos, no mínimo 30 minutos de joelho, de oração, das 7h30 às 8h.
no mínimo, né? Se Deus nos permitir, faremos mais. Então faça, né, um propósito diante do Senhor, coloca a sua causa, faça um propósito de agradecimento, né? Vai ser você e Deus, amém? Será 3 segundas-feiras, para a glória do Senhor Jesus. No dia 12/7, haverá o 20º aniversário do grupo Proeza. É na filial do Jardim Camargo Novo, é grupo de irmãs, grupo de louvor. A irmã está convidando a igreja, em especial o grupo dos lados, tá bom? Mas toda a igreja está convidada às 18 horas. Louvado seja Deus. Dia 12 é um sábado. Então, para o Monte Santo, no dia 20, o pagamento para quem adquiriu a passagem até dia 10/7. Então já está aí, pode estar pagando. A gente recebe, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Ajude a assistência social, né? Não esqueça de trazer um café. Se quiser trazer um chá também pode, né? Nesse friozinho é bom. E açúcar para ajudar a cantina, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. E não esquecendo de ajudar na reforma da matriz, na Caixa da Missão. Louvado seja o Senhor Jesus. Na contribuição da mídia. Graças a Deus, Jesus ele é bom, ele é misericordioso, maravilhoso, né? Então, assim, irmãos, tudo que a gente lança na obra do Senhor é para a obra do Senhor, né? Assim, se você colocar R$1 aqui, é o seu único real. Se você colocar R$1 na oferta, se você só tiver esse, o Senhor ele vai abençoar, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. E eu também queria estar falando, irmãos, né, louvado seja Deus, a respeito da ida do monte. Só já decidiu se vai abrir a igreja ou não? Já decidiu se vai abrir a igreja no dia ou não? Agora, eu acho que é melhor não, né? Porque não é cansado, né? Nunca sai da cedo, sempre sai 3 horas. Aí para a gente chegar aqui na hora de vir abrir, muita gente vai estar cansado, tudo vai estar, outro vai estar bem saúde, né? Eu acho que é melhor não. É melhor não guardar isso não. Não, então, assim, a hora não teve ordem. E como dá critério do dirigente local, abrir ou fechar. Entendeu? Quem quiser abrir, vai abrir. Quem quiser fechar, fecha. Orar a Deus, fazer isso não. Porque tem muita alma nova que vem da igreja, que faz um monte. Aí se a gente pode ter a igreja fechada, a alma ela. Verdade. Vamos ver isso aí, amém. Sim. Louvado seja Deus, né? Então, assim, esperamos a cena do próximo capítulo, amém? Louvado seja Deus, Jesus. Hã? Tá bom. Tá. Então é isso, irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Parabéns.